Bem-vindos a mais um podcast da Produtora 76, o seu espaço de empreendedorismo digital. E hoje eu estou aqui com o Dr. Paulo Fontes e com o Dr. Júlio Comparini para uma entrevista fantástica para contar para vocês como eles entraram com o pé na porta nesse mundo digital, com muito conteúdo, levando sabedoria para os internautas. E eu queria começar aqui hoje agradecendo a participação de vocês, de terem vindo aqui no nosso estúdio, compartilhar um pouco desse conhecimento. Muito obrigado, Daniel. Prazer é nosso. E se vocês puderem apresentar inicialmente um pouquinho, contar um pouquinho, fala, doutor Paulo, um pouquinho. Pois não, Daniel. Primeiro agradecer a nossa participação aqui na Produtora 76. Ficamos muito impressionados aqui em conhecer a produtora e o trabalho de vocês. E é uma oportunidade aqui para a gente divulgar o nosso trabalho e essa iniciativa do nosso Clube do Livro. Daniel, nós estamos já há algum tempo, há cerca de um ano, eu e o professor Júlio lançamos na internet um Clube do Livro. Surgiu a ideia a partir do meu Instagram. Eu tenho um Instagram voltado à filosofia do direito, Pílulas de Filosofia do Direito. E ali eu posto a respeito da filosofia do direito, um pouco sobre filosofia geral, sobre estoicismo, filósofos em geral, e nós notamos um interesse muito grande do público jurídico em ampliar o seu conhecimento, tanto na área do direito quanto nessas outras áreas. E a ideia seguinte foi essa do Clube do Livro, Argonautas do Saber. E você, Júlio, conta um pouquinho para a gente. Pois é, muito obrigado também, Daniel, uma alegria conhecer aqui a produtora, espaço maravilhoso aqui que vocês têm, a equipe e tudo mais. Bom, eu tive a oportunidade de me tornar amigo, né, do professor Paulo, aqui do Paulo, e ele até teve, acho que, a iniciativa dessa ideia, e nessa conversa surgiu, então, a proposta de fazer um clube do livro que pudesse dar espaço para aquela pessoa que busca se desenvolver culturalmente um pouco mais, né? Que esse pudesse ser o espaço dela, né? A gente, então, aproveitou essa maravilha do universo digital que permite as pessoas se conectarem de um modo muito simples, né? E percebemos que, desde pessoas mais jovens, ainda às vezes numa formação, né? Ainda em fase de formação mais tradicional, em escola, universidade, até pessoas já formadas há pouco ou muito tempo, sentiam essa necessidade de aprofundar, né, de ampliar seus horizontes, de entender mais o seu lugar no mundo, o seu lugar na profissão, né, naquilo que fazem. E o nosso Clube do Livro vem, de alguma maneira, responder a esse anseio, né? Então, é um projeto pelo qual a gente tem muito carinho, né? Podemos falar mais na sequência ainda do clube, mas que também a gente percebeu se adequa muito bem a algumas necessidades que a gente estava identificando no público em geral. São várias os tipos e perfis de pessoas que procuram o clube, mas sobretudo o pessoal do direito, né? Que é a nossa área de origem, aí, enfim, é a área em que a gente transita mais. E pelo que eu entendi, que a gente conversou um pouco nos bastidores, vocês se conheceram nesse universo digital, foi isso? Começou com o Pílulas, é isso, Paulo? E me conta aí, como é que vocês se conectaram nesse universo? Exato, Daniel. O Pílulas de Filosofia do Direito tem cerca de 5 anos, mais ou menos. Eu comecei a postar ali a respeito dessas matérias e teve uma receptividade muito boa e acabou congregando ali, inclusive professores da área, que é o caso do professor Júlio Comparini, que é professor da PUC na área de Filosofia do Direito, e passamos a ter um intercâmbio ali que se transformou depois numa amizade, numa parceria no mundo, não vou dizer real, porque hoje o virtual é real também, não é? Mas nos propiciou realmente nos encontrar e travar uma amizade, projetos, e participamos juntos de grupos de estudo, de filosofia. Tem sido muito proveitoso. E como é que você deu esse estalo? Eu vou seguir, o que você te chamou a atenção e o que você falou?
Onde foi o seu começo, O Júlio? Paulo, então, eu comecei como seguidor, né, do perfil do Paulo, que é muito popular, né, no Instagram e produz um conteúdo de muita qualidade. Comecei como seguidor, começamos a conversar ali sobre alguns temas e, enfim, veio a amizade e depois a ideia, né, e então tive a alegria de contar com a presença, por exemplo, né, do Paulo na defesa da minha tese de doutorado, que agora vai se transformar num livro, e ele é o prefaciador desse livro, né? Então para dizer de algumas coisas que estão fora do universo do clube, né? Mas a ideia do clube, então, veio nesse sentido de unir os nossos esforços, né? O nosso interesse e a nossa alegria em estudar, né? Em desenvolver-nos, de nós nos desenvolvermos culturalmente, né, que esse é o interesse comum que nos uniu, né, a filosofia no seu sentido mais amplo, né, abrigando a cultura toda em geral, né, a história, a literatura, a política e o direito, claro. Então, isso que nos uniu, né, esse nosso interesse. Então, percebendo essa necessidade também de muitas pessoas, resolvemos oferecer essa oportunidade, né? Esse clube realmente, que é um clube no melhor sentido da palavra, né? Acho, é um lugar em que a gente reúne as pessoas de um modo informal, mas para estudar a sério, ainda que de maneira leve, né? O pensamento de autores e autoras que podem dizer algo para a nossa vida. E como vocês tiveram essa ideia? Daniel, só complementando, o Júlio fez a tese de doutorado dele na USP, ele tem graduação, mestrado e doutorado em filosofia na USP, além de uma graduação em direito na PUC. E a sua tese de doutorado foi sobre Platão na USP, eu fui assistir e foi muito elogiada pelos professores e eu pude ver a qualidade. O professor Júlio é um dos maiores especialistas em Platão no Brasil. Então, era o parceiro ideal para essa ideia do nosso clube, que alia o direito, a filosofia, né? Ele com a formação em direito e em filosofia, eu como desembargador também, como operador do direito e também um amante da filosofia, também estudo tanto a filosofia do direito como a filosofia geral. Então surgiu a ideia do clube e nesse clube nós tentamos trazer essas leituras, mas de uma forma leve, de uma forma objetiva, né, de uma forma que não seja cansativa. E o que a gente nota é que o internauta, o profissional do direito que nos segue ali, ele quer esse conhecimento, que às vezes as faculdades de direito hoje em dia deixam a desejar, ou às vezes essas matérias são ensinadas muito no início do curso, quando a pessoa talvez está começando e tem dificuldade de entender, e aí depois a pessoa nota já com algum caminho na vida profissional, nota que não domina conceitos até básicos de autores importantes como Rousseau, como Voltaire, ou indo mais para a antiguidade como Aristóteles, como Sócrates, e querem esse conhecimento. Querem porque o conhecimento traz um crescimento pessoal, né, eu diria até espiritual, num sentido mais amplo, mas também porque esse conhecimento ajuda você a ser um melhor profissional. E acho que em todas as áreas, e no direito em especial, porque, como a gente conversava antes, Daniel, o direito é linguagem, o direito é texto, interpretação, comunicação, argumentação. Então, na medida em que você lê um desses livros, né, e participa de uma live para debater o conteúdo, né, ver professores já com experiência, postar um vídeo a respeito, né? Mastigando às vezes ali o conteúdo, isso é muito proveitoso, nós pensamos, para o profissional do direito.
Perfeito. Tem até um caso que a gente viu aí na mídia de que teve um questionamento de um livro que a pessoa não sabia ou passou um tipo de uma vergonha. Sim. Isso, eu acho que isso, inclusive, é algo que facilita no poder da oratória dele, né? Até para poder questionar algumas questões. Como o clube facilita isso no dia a dia, esse conhecimento? Eu acho que você está se referindo, Daniel, a um advogado que, numa sustentação no Supremo, ele confundiu duas obras bem diferentes, né? Exatamente. O Príncipe de Maquiavel, que é uma obra da ciência política, e O Pequeno Príncipe de Saint-Exupéry, que é uma obra literária também muito rica, né? Mas mais é algo da literatura, até da poesia, digamos assim, embora não seja propriamente em versos, mas ele confundiu as duas obras, e isso foi motivo de na internet, até de zombaria, né? Um tanto exagerado, porque todo mundo está sujeito a cometer erros. Mas eu acho que aquilo, esse pequeno episódio, por alguns comentários que eu vi, trouxeram essa preocupação também do profissional do direito de ter essas noções, né? Para enriquecer de uma forma correta, de uma forma que produza um efeito contrário, de admiração, né? Enriquecer sua sustentação oral, suas petições, não é, Júlio? Sem dúvida. A gente vê que a aura que existia em torno do direito, décadas atrás, né? Era uma aura de alguém que era um sábio ali, né? Você imaginava até em pequenas cidades, o advogado era alguém que as pessoas iam consultar quando tinham não só um problema jurídico, mas quando tinham um problema sério na vida, né? Que precisavam ouvir alguém. Então ia se buscar o advogado ou o juiz, né? O profissional do direito, que era visto como alguém com uma formação muito profunda, né? Alguém com alguma sabedoria, portanto. E isso, de alguma maneira, por uma série de motivos, inclusive por algumas falhas mesmo da educação tradicional, do modo de educação tradicional, né? Que não acompanhou muito o desenvolvimento da história, essa aura acabou se perdendo um pouco. Né? E até pelo contrário, muitas vezes hoje o profissional do direito é até meio mal visto, né? A imagem geral em alguns ambientes é uma imagem geral um pouco negativa. Mas de todo modo, o nosso clube busca, me parece, em algum sentido, resgatar os aspectos positivos dessa ideia de alguém que é o profissional do direito, que é alguém que tem uma formação ampla, né? Que é alguém que entende não só da especificidade daquela área do direito com que trabalha no dia a dia, e é claro que todos nós temos as nossas especialidades, eu, por exemplo, no direito público, como advogado, o Dr. Paulo como desembargador federal, atuando ali na área criminal, então é evidente que no dia a dia nós lidamos com áreas específicas, porém a gente percebe no clube, e para o profissional do direito no geral, portanto, como um olhar mais abrangente, né, com uma formação um pouco mais profunda dessa perspectiva cultural, filosófica, política, histórica, pode ajudar, inclusive, na criatividade dessas soluções dessas áreas específicas, né? Uma criatividade que tem se perdido na medida em que a pessoa entra num campo específico e resume o seu cotidiano, a sua formação, às vezes, a ler e a pensar e a escrever dentro daqueles limites muito estreitos, né? Então a ideia do clube é, numa linguagem, como o Paulo disse, né? Objetiva, leve, né? Célere também, como devem ser, como é a lógica de funcionamento do mundo digital, resgatar um pouco essa bagagem cultural que a gente acredita, né? Para não dizer que temos certeza que ela pode sim favorecer bastante as pessoas enquanto tais, como o Paulo disse, que não é algo que é de se levar em menor conta, né, como pessoa crescer, mas também especificamente na atuação profissional, né? Então a gente acredita bastante nesse reflexo na prática, né, para a vida profissional das pessoas no direito. E eu acredito que até pegando esse viés da tecnologia, mundo digital, a IA até vem a pé até para ir contra a leitura completa de uma obra, ou hoje fica meio até
efêmero conhecimento, né? Ele conhece um pedaço de alguma coisa e já acha que com aquilo lá ele já cumpriu o papel dele. Eu acho que até nessa questão de você trazer as obras que a gente vai falar aqui agora, você faz uma diversidade de obras que já vai forçar ele a fazer uma conexão com a outra no clube, deve ser mais ou menos nessa linha, né? Sim. E ele é forçado a abandonar um pouco a IA e forçar ele a ter esse entendimento próprio sobre alguns pontos, né? Indo um pouco nessa linha aqui, eu queria até que vocês me explicassem um pouco mais sobre os livros. Eu sei que tem um aqui do Dr. Paulo Fontes, que está até um manual definitivo para entender a filosofia do direito. Eles vão ser lançados no mês de... O clube, a próxima edição, em março de 2025, né? Inclusive a segunda edição, né? A primeira já foi um sucesso, até trouxe para vocês algumas questões de ser levantada por algumas especificidades. Parece que tem uma coisa ligada também, alguma coisa ligada a concurso, para poder fazer uma mescla de conhecimento. A primeira edição aconteceu nesse segundo semestre de 2024, Daniel, de agosto a novembro. Então ela já se encerrou, foi uma experiência muito rica, foram excelentes os livros que nós lemos em conjunto com os argonautas, os que se inscreveram. Então os conteúdos eram muito interessantes, né? E houve uma conexão muito grande com os participantes, né? Porque eu acho que isso é importante, não passar ali o conteúdo frio, não é? Mas realmente mostrar como aquele conteúdo nos afeta realmente como pessoas, né? Como ele pode nos transformar, né? Eu li esses dias que alguém que escreve um livro, um poema, quem escreve está tentando se transformar com a escrita. E eu acho que o leitor também busca se transformar, ele busca crescer, lapidar, né? Se lapidar, né? Mudar até as suas concepções, crescer, avançar para um ponto que ele não sabe qual vai ser o ponto de chegada, mas é uma caminhada, né? E quando vocês foram buscar o que iria compor essa segunda edição, vocês tentaram criar algo multidisciplinar? Não? Qual foi a característica da escolha dos livros? A gente tem aqui... O Júlio pode explicar, mas só concluindo sobre a primeira edição, a primeira edição teve uma pegada, digamos assim, mais da filosofia geral. Vimos Platão, em um dos livros vimos algumas filósofas, o livro As Visionárias, de um autor alemão. Então ali nós estudamos a Simone de Beauvoir, estudamos a Hannah Arendt, uma filósofa americana também, mais ligada ao liberalismo, que é a Ayn Rand. Então estudamos todos esses autores, né? Mas a ideia dessa segunda edição foi um pouco diferente, né, Júlio? Foi. Então, nessa segunda edição, a gente resolveu focar um pouco mais nas relações entre direito e política, né? Então, como primeira obra aqui, nós selecionamos justamente... Qual que é a primeira, Júlio? A primeira obra é justamente a do meu amigo aqui, do professor Paulo, o Manual Definitivo, né? Para entender a filosofia do direito, né, que é de autoria, então, do professor Paulo, que, como já dissemos aqui, né, é desembargador federal, mas do ponto de vista da formação acadêmica também fez o mestrado na França, né, fez o doutorado em Direito do Estado aqui na USP, né, tratando de um tema muito interessante que também se transformou num livro, né, chamado Neoconstitucionalismo e Verdade, e é também pós-doutor, né, por uma universidade francesa. De toda maneira, esse livro, que é uma preciosidade aí que o Paulo ofereceu para o público da filosofia do direito, ele vai dar justamente um panorama, né, que consegue ao mesmo tempo ser breve, né, na medida em que é um manual que procura abordar toda a história do pensamento da filosofia do direito. Então ele parte desde justnaturalismo a positivismo e vai tratar de temas como interpretação, ordenamento, métodos de interpretação e raciocínio. Então ele dá um panorama geral da filosofia do direito, sendo ao mesmo tempo breve, como eu disse, em não muitas páginas, mas mantendo o rigor, né, que só alguém que conhece, claro, muito bem o tema é algo que
consegue fazer isso, né? Você aliar um texto de natureza manualesca, né, mais breve, com rigor, com acerto, né, daquilo que está sendo dito. Então, essa é a primeira obra, o Manual Definitivo para Entender a Filosofia do Direito, do Paulo, um livro excelente, né, referência para todo mundo que trabalha com direito na prática, mas também para aquele que está se preparando para concursos públicos na área jurídica, né? Então, magistratura, Ministério Público, Defensoria, outras carreiras, também é uma obra muito procurada, né, por esses estudantes que estão se preparando, já que, né, vale ressaltar, os concursos jurídicos têm cada vez mais solicitado o conhecimento em algo que se chama, né, nesse mundo de formação humanística. Então, o nosso clube, este livro em particular, nosso primeiro livro em particular da segunda edição, mas o clube como um todo também se presta, sem dúvida nenhuma, a auxiliar essa pessoa que está buscando aprovação em concurso público. Eu agradeço ao Júlio a avaliação aí do nosso livro, Daniel. Eu fico muito feliz, ele tem de fato uma boa recepção pelo público, sobretudo, Júlio, realmente aqueles que estão se preparando para os concursos da magistratura, do Ministério Público, que hoje exigem a formação humanística, e dentro da formação humanística a filosofia do direito é um dos pontos principais, e meu livro, como o Júlio disse, aborda questões mais clássicas, como a do positivismo jurídico, do justnaturalismo, mas também, Júlio, esses autores mais modernos que os concurseiros precisam saber, não é? Sobre Dworkin, sobre Alex, eu tento dar esse panorama geral. O segundo livro... Deixa eu só fazer um comentário aqui, doutor. Para quem quiser adquirir também, editora Lumen Juris, é isso? Lumen Juris, A Lumen Juris é a editora que atualmente publica esse meu livro e mais dois. Ela está providenciando uma nova tiragem dessa segunda edição justamente para atender à demanda do clube. Perfeito. O segundo livro que nós vamos ler, Daniel, é um livro de Norberto Bobbio, que é um jurista italiano do século XX, da maior importância, e que tem a característica de escrever de uma maneira agradável, é uma leitura fluida, mas é muito rico em termos conceituais, né? E Bobbio tem esse livro que a gente vai ler em concurso em conjunto com os Argonautas, Estado, Governo e Sociedade, Fragmentos de um Dicionário Político. E aqui é uma abertura, como eu disse, amigável, mas é uma abertura para os clássicos da filosofia, da ciência política, Daniel. Aristóteles, Maquiavel, Hobbes, Rousseau. Então, Bobbio aborda tudo isso para falar dos conceitos de Estado, de democracia, de liberalismo. Tudo isso muito importante hoje em dia, em que há tanto debate político, às vezes tanta polarização e os temas são tratados às vezes sem profundidade. O nosso segundo livro vai ser esse do Bobbio. E até levando, eu vi um tema aqui de progressistas de ontem e o do amanhã, talvez a participação no clube ou a participação eu acho que quando você se propõe a participar de um clube, você se propõe a ler todas as obras que estão nele. Então talvez você não tenha tanta... Não gosta muito de autor ou de um tema, mas eu acho que talvez isso até aprimore a tolerância que a pessoa praticamente, não obrigatoriamente, mas ele vai ter que entender um pouco mais, ou participar de uma leitura de um livro em conjunto que vai pregar muito disso também, não é? Esse contexto que a gente... Eu acho que sim, Daniel. A participação no clube já é um exercício de diálogo, porque ali nós vamos ler um livro a cada mês. Então, são 4 livros, nós vamos ler março, abril, maio e junho de 2025. E aí, durante a leitura, eu e o Júlio vamos postando pequenos vídeos explicativos. Cada semana tem uma meta de leitura, para lembrar o argonauta daquela obrigação. Uhum. A gente fica lembrando, né, Júlio? Sim, e o formato é muito interessante, né? Eu tive acesso agora...
ao assinar ao contratar, né? Acho que a assinatura que acho que é o nome mais correto, você ganha acesso a um grupo fechado no Instagram exclusivo. Exclusivo só das pessoas que participam do clube. Então, eu acho que até lá você já consegue criar uma comunidade, né? Isso. De pessoas que têm esse mesmo objetivo da leitura, ou você já cria o senso de comunidade dentro do público. Isso que você falou tem tudo a ver, não é? O diálogo, a divergência de pensamento, de opiniões, mas tudo num ambiente respeitoso, de tolerância, de vontade de entender realmente os pontos de vista, né? O que a gente não vê hoje no debate político, no cenário mundial, no cenário aí, digamos, das redes, onde se vê realmente um discurso cada vez mais esquemático, não é? Sem profundidade, e que dá margem a tanto desentendimento, a tanto ódio, não é? Então, acho que a filosofia é um antídoto para isso. É claro, muitas vezes você vai aprofundar e até ficar mais convicto das suas posições, mas vai saber admirar o ponto de vista de outro. Por exemplo, a autora Ayn Rand, talvez não seja uma ideologia política que eu subscreva, o libertarianismo americano, mas nós lemos, acho que o professor Júlio também teve essa impressão, é uma autora de grandeza superior, é uma autora de um pensamento muito profundo. Então, até para se discordar, é preciso entender, né? Não é, Daniel? Concordo totalmente. A gente vai trazer, a gente busca, né, num certo sentido, a gente poderia resumir um propósito do grupo, como do nosso clube, como o propósito de trazer para o digital um pouco do que está faltando no digital, né? Que talvez uma dificuldade do universo digital seja essa, que é tão discutida em tantos ambientes, certamente aqui por vocês também, de você só ficar girando em falso dentro daquele seu não tem grupo já estabelecido, e dentro daquele seu modo de pensar, né? Aquela ideia, não sei, do algoritmo que te entrega aquilo que você já pensa, né? E no grupo, no clube, né? A gente é forçado a pensar diferente. Agora, olha que fantástico. Você não vai pensar diferente, talvez, o que poderia ser algo impeditivo, né? Tendo que ouvir o seu vizinho chato ou aquele seu tio que fala mal do candidato do qual você gosta. Não, você vai ouvir o diferente a partir de um grande nome, de um nome consagrado, né? De alguém que vai dizer coisas que, ainda que você não concorde, né? A ideia do clube não é mudar o modo de pensar de ninguém, mas você vai ampliar, sem dúvida, o seu arsenal, né? E vai se melhorar como pessoa, inclusive para manter as mesmas posições que todos nós sempre sustentamos na vida, né? Todos nós partimos de uma série de compreensões e concepções para viver o nosso dia a dia. Para mantê-las, a gente vai elevá-las, né? Vai fortalecê-las, porque você vai estar diante de argumentos e posições que, para refutar, né? Para discordar, você vai ter que melhorar o seu próprio argumento. Então, o arsenal, digamos, não em termos de beligerância, mas até o seu arsenal de paciência. Sem dúvida, de saber ouvir o outro. A filosofia também nos dá isso. Claro. Até para conversar com aquele tio com quem sem você dúvida, né? Não concorda, não é? Exatamente. Perfeito. Você tem que buscar argumentos para poder convencer da sua posição hoje em dia, né? Claro, claro. Então tá aqui o segundo Estado, Governo, Sociedade, Fragmentos do Dicionário Político, Norberto Bobbio. Postfácio de Celso Laffer, e editora é Paz e Terra. Paz e Terra. Paz e Terra. Muito bom. Esse livro é fantástico. E o terceiro? Esse é o terceiro? Bom, no terceiro livro nós vamos estudar aqui uma pensadora que muitos talvez considerem a grande filósofa do Ocidente, ou pelo menos do século XX, que é a Hannah Arendt, né? Uma pensadora judia que acabou emigrando para os Estados Unidos, né? E perseguida ali pelo nazismo. E nesse livro, Homens em Tempos Sombrios, ela trará pequenos ensaios sobre pensadoras e pensadores que marcaram, sobretudo, o século XX, né? Esses tempos sombrios são os tempos ali do nazifascismo, tal, aquilo tudo que o mundo ocidental atravessou, o mundo todo, né? Atravessou
sobretudo na primeira parte do século XX. Então, entre outros autores que ela vai abordar, então são vários ensaios, cada ensaio sobre um pensador, não só um pensador, uma personalidade importante, né? Um sacerdote marcante, mas entre as personalidades estão aqui Walter Benjamin, Rosa Luxemburgo, Martin Heidegger, né, que foi um grande filósofo do século XX, de quem ela foi aluna e também teve um relacionamento, Bertolt Brecht, né, que é um autor também muito interessante, tem peça de teatro, inclusive, enfim, uma série, esses 10 autores... Júlio, você falou no sacerdote, acho que ela fala da vida de um dos papas, não é? Do Sem Papa dúvida. João 23 sim, também. Sim, sim. E são pequenos ensaios, acho que não é uma leitura difícil. Não é. E nesse sentido, né, a gente já vai encaminhando, os livros são escritos por pessoas evidentemente diferentes, mas é claro que eles não são aleatórios, né? Há um sentido aqui que a gente busca elaborar no conjunto. Então, a gente vem com uma abordagem geral muito rica e apesar de breve, profunda da filosofia do direito, né, com o livro do Paulo. Depois nós pensamos também a política no sentido mais geral, em temas gerais, passando por autores fundamentais para a política, com o Norberto Bobbio. O livro do Paulo havia passado pelos autores fundamentais na história e hoje, né, também do direito, e aí a gente adentra um pouco mais o século XX, que é o século que nos precedeu e que ainda explica muita coisa do que a gente vive, né? Basta dizer que nós três aqui viemos do século XX, então é um livro mais ou menos contemporâneo, digamos assim, então ele vai... essa grande autora, né, ao examinar personalidades relevantes do século XX, vai conseguir nos dar um pouco a luz para entender o que nós vivemos hoje, né, como é que o mundo em que nós estamos hoje pode se explicar. E aí nós temos a última obra, acho que o Paulo pode nos contar mais sobre esse último livro aí, mas vamos falar dele. Hannah Arendt, é isso? Hannah Arendt, Homens em Tempos Sombrios, da Companhia de Bolso. Companhia de Bolso, Perfeito. São livros, além de conteúdo bonitos, né, de pegar, de ler. Sim. Você vê que o conteúdo também o rico, Júlio é um super... estudioso da Hannah Arendt. Eu pedi para ele apresentar porque ele foi o mais convicto e me convenceu de que esse seria um grande livro. Porque, como ele disse, nós vamos ali do meu, mais geral, o Bobbio, por exemplo, falando o que é a democracia, o que é um Estado ditatorial, também em termos gerais. Depois vamos para Hannah Arendt, abrindo para a história do século XX, para a filosofia do século XX, aí já discutindo os regimes totalitários, que ela é uma estudiosa do totalitarismo, né? Então tem uma sequência. Ela esteve também na primeira edição, não é? Ela foi tema de um dos livros da nossa primeira edição. Ah, perfeito. Sim. Muito bom. E o quarto livro, Daniel, esse sempre a gente tem um dos livros que a gente quer algo bem atual. Na primeira edição foi um livro de um autor italiano sobre os engenheiros do caos, sobre as fake news, né, do Giuliano da Empoli. Um livro excelente. Lemos esse livro em outubro, né, no mês das eleições, e ele trata muito dessa questão das fake news, do algoritmo, né, da pós-verdade no ambiente da política e tal. Foi muito interessante. E o livro da atualidade dessa vez, Daniel, é de um autor que está sendo cada vez mais falado, que é o cientista político americano Mark Lilla. O livro da Companhia das Letras se chama O Progressista de Ontem e o do Amanhã. E o Mark Lilla, né, justamente um exemplo aqui de como o filósofo ele não pode ser dogmático, ele não pode acreditar nas coisas, né, de uma maneira absoluta, ele tem que estar aberto a novas interpretações, e às vezes a divergir dentro do seu próprio grupo, né? Uhum. Isso é muito importante, porque se nós olharmos a política hoje, você
muitas vezes quem está inserido num grupo político, ideológico, essa pessoa não pode ter uma opinião diferente. Então, toda a dinâmica das coisas é para que a pessoa congele nas posições e o mais leal vai ser o mais radical. Uhum. Né? Quem levantar qualquer coisa é um traidor. Essa é a lógica da... Né? E eu, até pegando esse seu gancho, eu vejo que até a questão do uso pedagógico das redes sociais, principalmente por autoridades, é uma coisa que leva essa sensação, essa questão da importância do compartilhamento, né, para as pessoas. Eu acho que cada vez mais a rede social está tendo esse papel pedagógico, principalmente sendo como autoridades, como você, para poder trazer essa visão de que é possível você ter visões diferentes sem infringir o próximo, né? Eu acho que Sim. dentro desse contexto, talvez um dos principais atrativos é esse conhecimento pedagógico, né? Sendo alicerçado por autoridades. Eu acho que isso é uma das coisas que... eu acho que nós que ocupamos um lugar no espaço público, não é? Nas funções públicas, nós temos, não é, Daniel, um cabedal de informações, de reflexões, né, que podem ser compartilhados com as pessoas. Eu já tenho 30 anos de serviço público entre o Ministério Público e a magistratura federal, já tenho cerca de 25 anos, e é claro que isso nos traz uma experiência até para analisar as questões, não é? E eu acho que as redes sociais podem ser bem usadas pelos juízes, e o CNJ estimula que os juízes façam uso, como você disse, pedagógico das redes sociais. Não uso partidário, de radicalismo nunca, né? Mas claro, ele é um cidadão também, ele pode discutir as questões políticas, ele pode dar suas opiniões, né? Mas, claro, de forma moderada e de forma também pedagógica. Eu acho que sim. O próprio ministro do Supremo, o ministro Barroso, ele tem o Instagram dele, eu acho que ele opera muito bem ali, porque mostra suas posições político-jurídicas, mas também um pouco de seus gostos pessoais, de seus gostos literários, de música, e isso aproxima as pessoas, não é? Faz elas descerem humanização, né? De um pedestal. Mas só concluindo sobre o Mark Lilla, Daniel, o Mark Lilla é um pensador ligado digamos, à esquerda americana, que seria o Partido Democrata, o que nos Estados Unidos se chama os liberais, né? Uhum. E o Mark Lilla aqui está fazendo uma crítica aos liberais americanos, grupo do qual ele faz parte, de certa forma, e uma crítica polêmica. Ele está dizendo que o Partido Democrata enfatizou demais as questões identitárias de raça, de gênero, e que isso fez o Partido Democrata perder eleitores, porque deixou de trazer para o debate com maior vigor as questões econômicas, do emprego, do desemprego, e assim, não é... Levou muito mais para o lado da inclusão do que para o lado, efetivamente, da inclusão, não no né, sentido também. econômico e social, né? No sentido Sim, identitário mesmo, identitário. de como a pessoa claro, se enxerga, né? Sim, e é importante, né, todas essas políticas. Eu sou um defensor das políticas identitárias, de cotas. Estávamos conversando do concurso que eu presidi para juiz federal, e uma das coisas que me deu orgulho no nosso concurso foi que nós conseguimos a aprovação no concurso de um número recorde de juízes e juízas negros, né? Foram 14 juízes federais negros, juízes e juízas, que tomaram posse no nosso tribunal nesse ano de 2024. Então não se trata de desmerecer essas políticas, mas o que o Lilla diz é o seguinte: a população quer também uma resposta sobre sua capacidade de compra, de consumo, né? De transporte, qualidade do transporte público, da saúde pública, da educação.
Então, o que ele diz é que as forças progressistas têm que trazer essas discussões novamente, sob pena de se divorciar da população de alguma forma, em alguma medida, né? Mas é um livro que vai gerar um debate muito rico, porque trata de coisas muito atuais, né? E aí vai permitir, acho que, dar um fechamento na nossa edição, né? Que começa, Daniel, como você lembra bem, com o livro do Paulo sobre direito, sobre filosofia do direito, e vai também permitir, então, que a gente reflita como é que o direito hoje lida com essas questões, com as questões identitárias, né? Ou não, com as questões econômicas e sociais aqui de trabalho, que ele coloca que falta serem discutidas, né? Então, o livro, ao mesmo tempo que vai trazer o debate político, no sentido amplo aqui de política, né? Não é só do partido, mas é de visão de mundo, do que o Estado deve fazer, qual que é o papel do Estado, né? Ele, ao mesmo tempo, vai trazer esse tema mais atual que existe nesse campo, também com o nosso público, com o arsenal que a gente reuniu, né? com o conjunto de conhecimentos que a gente reuniu ao longo das 3 leituras anteriores, a gente vai poder sozinhos, né, poderemos sozinhos entre nós, né, discutirmos, inclusive os resultados a que ele chega aqui, as posições dele, né, e enfim, podemos endossar o que ele diz. A escolha do livro, né, Júlio, não significa de antemão uma aprovação das teses do autor, né? De modo algum, em nenhum caso. Pelo contrário, né? Na verdade é para questionar, exatamente para... Sem dúvida, né? Em nenhum caso, né? Inclusive podemos nós mesmos divergirmos, né, em uma série de assuntos sem nenhum problema. E então o livro vai permitir, você veja, né, Daniel, é ambicioso, né? Mas a gente quer tentar oferecer ao participante dessa próxima edição do nosso clube a possibilidade de ter uma formação geral, né, bastante sólida, pautada em 2 textos muito ricos, né, e muito bem escritos, e depois a gente vai se voltar para os nossos dias, digamos assim, né, entender desde o século XX como chegamos até aqui e discutir um pouco as questões atuais, questões que estamos vivendo exatamente agora, né? O consumidor que mais busca a questão de Clube do Livro, eu acho que está claro aqui que é alguém que tem alguma ligação com filosofia, mas não só. Mas ele não é só um estudante ou nem só quem quer prestar o concurso. Ele alcança tanto a pessoa que tem fome por saber quanto o estudante. Qual é o público hoje que é mais destinado? Vocês pensaram em criar essa diversidade também para os públicos na escolha das obras? Ou não? Simplesmente foi... Acho que sim, Daniel. Escolha? Nessa primeira edição, nós já notamos, nós tivemos algumas pessoas um pouco mais velhas, né, que já estão numa fase até de estabilidade profissional, mas que tem prazer com a leitura, com o conhecimento, com esse tipo de enriquecimento, né, pela leitura. E tínhamos também pessoas interessadas em concurso, pessoas mais jovens, algumas muito interessadas em filosofia, porque eu disse que a primeira edição teve mais essa pegada da filosofia geral. Então, nessa nova edição, nós pretendemos ainda contemplar os diversos interesses. Os 2 primeiros livros, eles têm, me parece, uma utilidade também para concurso, né? Os 2, até o livro o meu livro, como eu disse, por ser um manual, está de acordo com a resolução 75 do CNJ, que estabelece os conteúdos dos concursos da magistratura, e o do Bobbio também me parece, o Júlio estava me dizendo que ele faz parte das indicações do concurso, talvez, da Defensoria Pública da União, Júlio. Dos estados, da União, sim. Então tem esses 2 e os outros 2 que dão uma abertura a Hannah Arendt para a filosofia, para a história do século XX, então uma temática mais abrangente, e o Mark Lilla, uma coisa atual também da política, como diz Júlio, a política com P maiúsculo, não é? Um questionamento atual. Então nós pretendemos sim abranger, não é, Júlio, os diversos perfis. E
Porque sem dúvida. Agora, Daniel, só destacar, né? Seja você alguém que ainda está realmente em fase de formação formal, no sentido formal, né, estudando, por exemplo, matriculado numa faculdade de Direito, seja na graduação, seja na pós-graduação, seja você alguém já formado, e seja você, do ponto de vista profissional, né, e material, alguém que ainda está buscando o seu lugar no mercado, e talvez principalmente esse, mas também seja você já um profissional colocado e que eventualmente do ponto de vista material está resolvido, não tem muitos dilemas nem problemas, ninguém, todo mundo quer ser bom, né? Todo mundo quer ser bom, quer dizer, quem está procurando algum lugar precisa ser bom no mercado competitivo. Quem já está estabelecido, né, quer continuar provando o seu valor, né? E para isso, inclusive, você mencionava no início da entrevista, você mencionou a questão da inteligência artificial, né? Se a gente for pensar no mundo jurídico, a inteligência artificial, a gente sabe, já executa uma série de tarefas, mas, pelo menos por enquanto, as tarefas executadas são aquelas mais triviais, né? De modo que o profissional, no caso do direito, que tem uma formação mais profunda, mais consciente das bases do direito, né? De entender de onde o direito veio, poder especular com alguma segurança dos caminhos que ele vai seguir no futuro, ainda que a gente não possa, claro, dizer de maneira tão certeira, esse profissional, com certeza, ele ainda tem espaço e é valorizado no mercado, né? Então, como eu dizia também no começo, os profissionais, cada vez mais a gente nota, precisam sair desses nichos que é normal em que eles atuem, né? Como eu dizia, é normal que você atue em um, ou em dois, ou em três, mas geralmente em um ramo do direito específico. Isso não significa que você só pode conhecer, só vai estudar e se dedicar a estudar aquele assunto em particular, né? Você tem que ver que o direito tributário, o direito penal, o direito civil, o direito de família, eles estão inseridos em algo que é o direito, né? Tem direito antes de todas essas especificações. Então, o que é isso, afinal de contas, que a gente faz, né? O direito, né? E o clube busca, então... Quer dizer, se a inteligência artificial, num certo sentido, alcançou em alguma medida o homem, o clube busca nos levar um passo adiante onde a inteligência artificial, pelo menos até aqui, não caminhou ainda. Né? E o que me chamou a atenção para chamar vocês para bater um papo é que, no final das contas, esse produto não deixa de ser um produto digital. Concorda? Você consegue ter um alcance massivo dele. E eu acredito que hoje no mundo digital se fala muito de curso, treinamento, mas principalmente isso daqui é muito mais do que um curso, pelo que eu estou entendendo. Você vai ter uma leitura de 4 livros onde você pode adquirir esse conhecimento, participar interativamente, tem lives no meio das discussões. Ao final de cada mês a gente faz uma live de encerramento, né? Quer dizer, nesse Instagram exclusivo para os membros do clube, a gente interage ao longo das semanas, nos posts, nas lives, as pessoas, os membros do clube conversam entre si ali, né? E ao final de cada mês a gente oferece uma pequena aula gravada sobre aquele conteúdo que eu e o professor Paulo ministramos, e uma live em que daí ali ao vivo realmente todos podem interagir livremente e tal, e a gente faz um balanço. Além das postagens semanais, Daniel, a gente no fim do mês tem essa aula que tem sido uma aula de cerca de meia hora, né? Em que a gente aborda um tema que foi tratado no livro, e aí essa não é live, é uma aula, né? Que a gente posta sobre o livro, digamos assim. Consolidando algum conteúdo, algum aspecto do livro. Modelo que vocês estão fazendo, cabe uma plataforma, né, de educação em cima dele. Sem dúvida. Você colocar fazer uma leitura em cima, uma aula específica em cima desse livro, você consegue criar uma plataforma para que a pessoa faça esse consumo depois com dando meus pitacos aqui. Sim, claro. Como o tema é empreendedorismo digital, eu acho que isso cabe até no final, porque você vai ter os alunos, concorda? Que já fizeram parte e eles podem se interessar. É um interesse em ter acesso a todo o conteúdo, porque quem chegou daqui 3, 4 edições vai querer saber sobre o primeiro ciclo. Sem dúvida nenhuma. Ele já vai ter acesso ao Instagram que tem essas conversas do primeiro ciclo, é isso? Não pensamos nisso, por edição, separado. Uhum. Quem fez parte da primeira edição continua sempre tendo, vamos dizer que não conseguiu
ver uma aula que nós demos lá sobre o existencialismo. Houve essa aula na primeira edição. Eu fiquei feliz com o feedback daquela seguidora que disse que gostou da aula, que foi bastante didática. Vamos dizer que alguns da primeira edição não tenham assistido essa aula. Sempre eles vão ter acesso àquela conta do Instagram, apesar de já ter encerrado ali as atividades. Tá. Os que se inscreverem agora, se inscrevem para a segunda edição. Vai ser uma outra conta do Instagram. Perfeito. Mas nós pensaremos também em comercializar até os conteúdos anteriores, para quem tenha interesse. Porque eu imagino que seja riquíssimo. Trazendo isso para o contexto corporativo, eu acho que talvez escritórios ou alguém ligado a esse meio vai se interessar em transferir esse conhecimento para os colaboradores, né? Sem dúvida nenhuma, claro. Eu acho que cabe até a contratação do clube por escritórios, eu acho que já faz sentido. Eu acho que sim. Acho que há alguns conhecidos, amigos de escritório demonstraram esse interesse, Daniel. Porque você falou, né? Isso é um produto digital. Eu acho que o mundo digital trouxe muitas coisas boas. Né? Na nossa conversa de bastidores, o Júlio dizia, olha, se vê hoje um interesse pela filosofia que não havia. Não existia. Nós temos perfis no Instagram sobre o estoicismo, sobre o imperador Marco Aurélio, que foi um filósofo estoico, ali com lições de vida. Né? Então, as pessoas... É muito interessante, as pessoas, ao mesmo tempo em que se fala que o digital é superficial, é rápido, mas ele reacendeu o interesse sobre certas coisas. Ele tem portas, né, para te levar além, né? Você pode ficar reduzido ao superficial, mas ele te dá portas para você... E isso é uma possibilidade aqui, né? Um aprofundamento. E eu só queria dizer, Daniel, uma coisa. Eu noto hoje, conversando até com uma jovem que é da minha família, me disse assim, eu não consigo ter muita atenção hoje. E isso é um sintoma que até os médicos, né, psiquiatras têm associado ao mundo digital, porque é tudo muito rápido, né, a informação que a gente busca ali é rápida, você olha um pouco e já passa. Isso tudo cria um certo estado de dispersão. E isso é um problema, porque cada vez que você vai perdendo a atenção, você vai perdendo cada vez mais, porque eu li uma vez num livro que a atenção é como um músculo, Júlio, que depende do trabalho para se fortalecer. Então, quanto menos você trabalha a atenção, mais disperso você vai ficar. Com a mente preguiçosa. A mente preguiçosa, dispersa, não é que não consegue focar. E então isso é um mal das redes sociais, apesar das coisas boas, tem esses males. E talvez um clube do livro seja um bom antídoto, né? Muito bom. Um pouco de inteligência natural, né, Júlio, contra a inteligência artificial. Perfeito. E o esforço da leitura, o esforço de parar, não são leituras extremamente difíceis, mas o esforço de parar para ler, vamos dizer, por semana também, não são livros grandes, mas ler 30 páginas, no máximo 50 páginas por semana, eu acho que isso contrabalança, né, vai mantendo intacta essa nossa inteligência natural, essa nossa atenção, né, que as redes sociais ameaçam. Então é um produto digital, mas que talvez ajude, físico, né? Claro. E é isso que é o sentido do clube, né? Um estimulando o outro, a gente com os nossos posts chamando a atenção do pessoal, né? Às vezes alguém confessa que não leu. Não, é isso que eu ia perguntar agora. A gente fala, então vai ler, tal, não sei o quê, né? Então vai atrás, corre atrás e tal. E o sentido do clube é esse, né? Você faz ali um compromisso com a gente, né? A gente tem o compromisso de entregar um material de qualidade, né? De te melhorar culturalmente, intelectualmente no final desses 4 meses. Agora, a gente também exige um pouco ali, né? A gente vai te lembrar o tempo inteiro
da sua parte, né? Do compromisso. Praticamente você auxilia ele no processo de disciplina, né? É verdade. Perfeito. Que eu acho que essa é uma questão muito importante. A pessoa está muito dispersa. Se ele não prestar atenção, ele passou um mês e ele não conseguiu ler o livro. Cara, Agora, toda sexta, Daniel, a gente posta uma meta de leitura. Tá. Então, olha, na primeira semana vai ter que ler os 2 primeiros capítulos do livro do professor Paulo. Naquela próxima semana. E naquela próxima semana, eu e o Júlio vamos estar postando sobre aquela leitura que está sendo feita. Perfeito. É claro que também quem não estiver conseguindo acompanhar, vai ficar o conteúdo lá. Pode acontecer, a pessoa acompanha a leitura do primeiro mês, mas no segundo mês ela tem algum imprevisto em sua vida pessoal, profissional, não consegue ler o livro do Bobbio. No terceiro mês, ela retoma as suas leituras, aí já passa para Hannah Arendt e o Bobbio fica lá para ela revisar depois, né? Uhum. Mas a gente está sempre ali, lembrando das metas de leitura. Então... Fantástico. Ô, Daniel, e não é caro, hein? Como investimento. Então, antes de falar disso, me fala uma coisa. Eu, na verdade, eu costumo usar o Kindle. Eu não tenho obrigatoriedade de usar o livro físico. Eu posso... Como é que funciona a parte da aquisição do livro? Aí o membro do clube adquire ele próprio na livraria em que ele preferir os livros, né? Mas a gente também seleciona títulos que estão disponíveis no Kindle, né? Em outros leitores digitais. Então, de repente você mora num lugar mais remoto ou prefere mesmo, né, a leitura no dispositivo digital, então esses títulos todos são de fácil aquisição também nesse modelo, né? Nessa edição, Júlio, todos os livros têm em meio físico e em meio digital. Perfeito. Menos o do Bobbio, que só tem em meio físico. Tá. Mas é um os livro... outros 3... Mas todos são em conta, não são livros caros. O preço médio deles, doutor? Em Kindle, menos de 50, mais de 50? Kindle, R$30, 29, 30, né? Em físico varia, mas não os Talvez 4... o mais caro aí seja 60, 70 reais. Mas ele compra no mês que vai ler. Então, por exemplo, eu vou começar agora que o primeiro vai ser... Ou compra antes, né? Talvez. Para poder acompanhar. Qual que é a dinâmica, geralmente, que eles... Boa parte das pessoas acaba comprando ao longo do mês ou do mês seguinte, né? Então... vamos imaginar, a nossa próxima edição começa em março, né? Ela já vai estar disponível aí para assinatura em breve, mas o sujeito compra em fevereiro o livro que lerá em março que lerá em abril e assim sucessivamente, né? Mas é importante frisar, já tem o preço da nova edição ou ainda não? Vai ser... Nós ainda estamos discutindo o preço, Daniel, mas é um preço muito acessível. É porque as pessoas têm que priorizar essa questão da cultura, da leitura, de sua formação, não é? Às vezes gastam um valor maior na pizza do final de semana com sua família e acha caro um investimento desse em que nós temos todo um trabalho de passar um conhecimento de qualidade, né, rigoroso, que vem da nossa formação já, de muito esforço, muito estudo, muita experiência profissional, e estamos entregando com muito carinho esse nosso conhecimento para os participantes, mas o investimento é parcimonioso, é pequeno. Agora, não inclui os livros. Isso é importante dizer. Os livros são adquiridos, como disse o Júlio, de forma independente pelas pessoas, né? Nós não quisemos incluir isso na contratação, no pacote do clube, né? Achamos a pessoa... Não, acho que faz sentido. Adquire na plataforma Hotmart. Isso permite que ela tenha acesso à conta do Instagram na qual as atividades vão acontecer, né? Então, na hora que ela faz o pagamento na Hotmart, ela já pode acessar essa conta do Instagram ou alguns dias depois. E tudo que a gente posta no Instagram também é postada na Hotmart.
Perfeito. Porque algumas pessoas não têm Instagram ou não gostam de Instagram. Uhum. Então, no Hotmart fica também o conteúdo muito arrumadinho lá, tanto de vídeos como de textos. E quem não quer usar o Instagram tem um acesso lá que também os argonautas da primeira edição elogiaram, que estava organizado, estava bem amigável assim para a utilização. Mas Quem eu quiser, diria, viu, eu não sei o preço exato, viu, Daniel? Mas o Paulo falou em pizza, olha, o clube mais os livros, acho que uma pizza por mês da família. E olha lá, se tanto. Perfeito. Me fala uma coisa, provavelmente o lançamento vai ser esse mês que vem? A partir de quanto vai comprar? O mês que vem? Agora a gente está gravando aqui em dezembro, provavelmente em janeiro. Tá, mas e se eu quiser comprar o passado, eu consigo comprar? Consegue comprar, anterior? tá lá. Tá disponível, eu no posso comprar e tem lá todos os conteúdos que estão lá. Sim. Nós vamos explicar direitinho isso aos internautas, nossos seguidores ali, mas existe essa possibilidade. Tá. É claro, não vai ser mais uma coisa que está acontecendo, interativa, Perfeito. mas vai estar lá. Não vai ter as lives, porque as lives nós não temos gravados para estimular uma coisa mais ao vivo mesmo, mas vai ter as aulas, os posts, os vídeos da primeira edição, para quem quiser. E para quem... e vai ter a nova edição em andamento também, não é? E eu estou mais otimista do que o Júlio, eu estou querendo que a gente lance a segunda edição antes do Natal, hein, Júlio? Sim, também é um bom presente de Natal. Um presente de Natal, lógico. Muito legal. Ainda tá tendo o pessoal que é aluno, está estudando, ainda está fazendo faculdade? Ainda tá em... Sim, vai estar em férias. Professores aqui. Ainda dá tempo de pegar durante as aulas, né? Sim, também. Estamos finalizando o semestre agora, mas é letivo, né? Então, a pessoa quer já fazer um compromisso para 2025 é uma ótima oportunidade, né? Sem dúvida, até junho, essa pessoa que ganhar esse presente, né, ou que se inscrever, vai ter uma mudança aí. Começa em março de 2025. Eu vou até capturar um perfil de vocês como professores. Eu acho que talvez para um professor isso seja uma grande sacada para ele levar conhecimento atualizado para os alunos dele, né? Porque ele pode pegar o conteúdo da aula e levar para uma aula, o conteúdo do clube e levar para uma aula que ele tenha. Ele pode transmitir esse conhecimento para a turma deles. Pode ampliar ali na sala de aula dele essa interação e esse debate que está acontecendo no clube também, né? Então, em outros lugares, né? Você disse há pouco, o clube tem um alcance global. Nós tivemos até participação de uma colega, né, de uma amiga nossa que vive na Alemanha, também participou. Então, ele tem esse alcance global, mas que pode ser replicado no micro, sem dúvida, né, no dia a dia ali, no cotidiano dele. Então, de repente, o professor que também queira participar, claro, contribuindo, e a gente sempre prestigia muito, né, pessoas que têm participado do clube, mas que também já têm vivência como professores e tal, a gente prestigia muito, damos para todos, né, mas damos um lugar especial. Fazer uma aula magna, uma coisa... Exato, construir um pouco. É possível pensar nisso, e claro, né, que bom quando esse debate que acontece no mundo virtual eventualmente pode se replicar nos grupos, né, de pessoas que eventualmente estejam todas elas fazendo e participando do clube, né, e podem ali no nível presencial também dar seguimento, né, às reflexões e aos estudos. Uma sacada até para as universidades, né, colocar isso no compor na grade, tipo, fazendo um jabá aqui, já tô pensando, claro. Ô Daniel, agora ali no Pílulas de Filosofia do Direito, que é o meu perfil no Instagram, eu tenho uma periodicidade de postagens e posto questões de filosofia do direito, de filosofia geral, citações, vídeos que eu gravo sobre esses temas, né? E ali no meu Pílulas não há custo nenhum ali. Tá. Mas o que a gente sentiu que algumas pessoas queriam aprofundar os temas. Foi lá que surgiu? Surgiu ali no Pílulas. Algumas pessoas sugeriram, né, professores, se vocês tivessem um clube de leitura, porque é diferente. Então, por exemplo,
esse meu livro que a gente adotou como primeiro livro de leitura em março de 2025. Até alguns podem dizer, o professor Paulo adotou o livro dele para vender o livro dele, né? Mas não foi esse o objetivo, até porque eu acho que as pessoas não sabem como o autor no Brasil ganha pouco, não é, né? Com a venda dos livros. Não é uma expectativa do autor ganhar dinheiro com o livro, né? Não é. O livro, a escrita do livro é uma satisfação muito grande, né? Um sentimento de superação, né? Quando você escreve alguma coisa, de ter produzido alguma coisa. Até, Júlio, na leitura do As Visionárias, tem uma parte muito bonita ali, quando a Ayn Rand e a Simone de Beauvoir concluem os livros delas, não é? Sim. Elas mostram a emoção que elas sentiram ao publicar, né, seus primeiros livros. E eu, modestamente, né, aqui numa escala muito menor e muito mais modesta, sinto essa satisfação, mas o objetivo realmente não é ganhar dinheiro, né? Mas o que justamente é a minha ideia foi porque ali no Pílulas eu vou postando, às vezes vou tentando ter uma sequência e falar de cada corrente da filosofia do direito, mas é preciso que seja algo mais curto, né? Porque senão as pessoas não leem. Você quer na mesma questão da velocidade, né? Tem que ter ali uma velocidade, né? Uma coisa curta, por isso chama Pílulas. É diferente no clube em que nós vamos ler o livro todo, né? Vamos ler por partes, cada semana alguns capítulos, mas é claro, todo o conteúdo vai ser visto, vai ser discutido, então é realmente um aprendizado diferenciado. E só complementando uma coisa, Daniel, você falou assim que a gente pode levar o conteúdo, claro, para a sala de aula, e eu, vez ou outra, durante o Argonautas agora, Júlio, eu postei uma frase ou outra das filósofas da Simone Weil, que a gente estava estudando no Argonautas, eu postei no Pílulas. Mas o conteúdo mesmo dos vídeos, das aulas que estão no Argonautas é exclusivo lá. Tá, entendi. Então isso não vai para o Pílulas, porque realmente aí... o valor, né? Claro, foi ali o nosso contrato com as pessoas, não é? De que teria ali um conhecimento especialmente preparado para elas e realmente fica ali naqueles perfis, né? Todo esse material, que são posts semanais de textos, de imagens, vídeos, aperitivos que a gente chama, que é alguma coisa mais pontual ou pitoresca da leitura que chamou a atenção. As aulas mensais, que aí já é um conteúdo mais substancioso, e nós temos feito uma aula a cada mês, e as lives, como eu disse, não ficam gravadas. Então, as lives é realmente para propiciar um momento ali de conexão, de discussão, e foram momentos muito, muito bacanas com os nossos argonautas. Fantástico. Adorei. Fantástico. Acho que é uma junção do universo físico com o digital, ainda mais tendo dois ícones do mundo jurídico. Acho que vale o quanto, muito mais do que as pizzas da família, com certeza. Acho que a gente está falando muito mais de livros, está falando de conhecimento, né? E eu acho que conhecimento hoje em dia é difícil de você conseguir de qualidade, com toda essa velocidade. Eu acho que isso faz muito sentido. Então eu queria aqui agora que Dr. Paulo conta pra gente como é que a gente encontra você nas redes sociais e acha o Pílulas na internet também. Pois não. Dá os endereços pra gente. Pois não, Daniel. O perfil do Pílulas é @Pílulas de Filosofia do Direito. É só seguir. Eu tenho um canal no YouTube também, onde posto vídeos sobre essas temáticas, chama Paulo Guedes Fontes, mas talvez ele mude de nome para Argonautas do Saber. Fantástico. Não é? Mas, por enquanto, é Paulo Guedes Fontes, esse canal. Então, as pessoas podem encontrar lá
e é sobretudo no Pílulas que vai acontecer a divulgação, também no perfil do professor Link Júlio. para compras vai ter no Pílulas, centraliza lá no Pílulas. A gente vai divulgar ali o link da Hotmart para as compras. Então é importante seguir desde já o Pílulas para poder ter acesso ao lançamento do produto. Argonautas. Sim. Doutor Júlio, conta como é que a gente te encontra. O meu perfil também no Instagram, @julio.comparini, né? Eu não tenho um conteúdo tão rico ainda como o do Paulo lá no Pílulas, que realmente maravilhoso, né? Sempre recomendo a todo mundo que siga. E aí, realmente, nós divulgaremos ali o link para a Hotmart, né? Onde a compra da participação na próxima edição pode ser feita, e aí então nós divulgamos oportunamente o momento em que as pessoas deverão fazer a solicitação ali no Argonautas do Saber _02, a segunda edição do nosso clube, e aí nesse perfil serão aceitas as solicitações daqueles que fizerem a compra na Hotmart. Tá? Perfeito, muito bom. Queria Muito agradecer, obrigado. podem fazer as considerações finais se quiserem. Só de agradecimento mesmo, Daniel, para nós foi uma satisfação e muito importante fazer essa entrevista aqui na Produtora 76, gostamos demais de conhecer o trabalho de vocês, não conhecíamos ainda e ficamos muito impressionados com a qualidade, com a equipe, e esse espaço, e agradecemos por esse espaço que você abriu para que nós pudéssemos, talvez ainda não tivéssemos tido essa oportunidade de conversar com mais vagar a respeito desse nosso projeto. Então, muitíssimo obrigado. Obrigado a oportunidade. Realmente, Daniel, muito obrigado de coração por nos abrir esse espaço, a toda a equipe aqui, a produtora é maravilhosa, realmente, muito bonito tudo aqui, muito bem, muito profissional, né? Assim, é muito bacana mesmo. E eu termino, além de agradecer a você e a todos daqui, convidando o pessoal para conhecer de fato o projeto, né? Procure os nossos arrobas aí, o Pílulas de Filosofia do Direito, o julio.comparini. Venham conhecer o projeto, né? Se inscrevam na próxima edição. Como o Paulo falou, é uma coisa que a gente oferece para vocês, assim, de maneira muito enfática, porque a gente se preparou bastante para oferecer isso e a gente gosta muito disso, né? Então, quando a gente faz algo de que a gente gosta e para que a gente se preparou, a gente fica muito assim confortável, né? Em dizer para as pessoas virem e conhecerem, e evidente, né? Sem querer parecer presunçoso ou nada do tipo, mas eu posso quase que garantir, eu posso garantir que você vai gostar se você vier. Então, venha e conheça o Argonautas do Saber, a nossa segunda edição aí no primeiro semestre de 2025. Obrigado. Perfeito. Muito obrigado. Foi um prazer conhecê-los e ter acesso a todo esse conteúdo. E obrigado para você em assistir mais um episódio da Produtora 106 falando sobre empreendedorismo digital. Obrigado. Muito bom, hein?